Estamos hoje aqui no Hospital Municipal Jesus. O meu nome é Miriam Tereza, eu sou radiologista pediátrica e nós vamos falar um pouco sobre a radiografia de tórax da infância. Por que discutir isso? A radiografia de tórax em pediatria é uma situação que se apresenta com frequência, tanto para o pediatra quanto para o radiologista pediátrica. No entanto, existem diferenças anatômicas e fisiológicas que devem ser levadas em conta para que erros comuns possam ser evitados. Embora seja o mais frequente método e o de menor custo e o que usa menos radiação e frequentemente usado como triagem para outros métodos de imagem, nem sempre é tão fácil de interpretar. Uma coisa que nós devemos ter em mente é que o fato de ter menos radiação não significa que não exista radiação. E os riscos da radiação existem em todas as pessoas, de forma mais importante ainda nas crianças, onde os tecidos são mais radiosensíveis e, por ser a dose cumulativa e a vida deles mais longa para apresentar lesões radioinduzidas, torna-se um risco muito maior. O princípio ALARA, de uso com moderação de qualquer tipo de radiação, deve ser sempre levado em conta. O controle da radiação passa por educação. Inúmeras iniciativas têm sido apresentadas a nível mundial para esse controle, tanto para o controle da radiação em crianças, o Image Gently, quanto para o controle da radiação em adultos, Image Wisely. E vocês podem ter acesso a todos esses protocolos na internet com facilidade. Lembrando ainda que na nossa população pediátrica nós lidamos desde o bebê prematuro com pulmões imaturos de 300 gramas até o adolescente de 2 metros jogador de basquete. Não há como se ter um protocolo único. Os erros são frequentes nesta avaliação. Esse trabalho de 2004 listou os erros mais frequentes cometidos pelos radiologistas na interpretação de radiografias pediátricas numa emergência. Não é surpresa que o erro mais frequente seja em relação às fraturas, por conta dos inúmeros núcleos de ossificação variados em função da faixa etária, mas é interessante que o segundo erro mais comum se refere à presença de consolidações pulmonares. A prevalência das infecções pulmonares é uma das causas que justifica este ser um dos erros mais frequentes, assim como o fato de serem os lobos médios inferiores os mais afetados e também os mais sujeitos ao obscurecimento de lesões por conta de incidências inadequadas. As dúvidas nas opacidades que se apresentam se referem a saber se são elas fisiológicas, consolidações ou atelectasias. Os erros de omissão são 9 vezes mais frequentes do que os de supervalorização, e isso se deve a uma alta frequência de exames pediátricos habitualmente normais. Esse outro trabalho listou erros cometidos na avaliação de radiografias em adultos, mas tem algumas informações que nós podemos tirar para o nosso dia a dia. Os falsos positivos comumente encontrados foram superestimar o volume cardíaco, superestimar o volume do hilo, dificuldade em se fazer diferenciação entre um derrame pleural e um espessamento pleural, falsos diagnósticos de DPOC, que no nosso caso se referem mais a falsos diagnósticos de hiperaeração pulmonar, e a dificuldade de descrição dos nódulos pulmonares e sua caracterização como malignos ou benignos, uma coisa que, se nós pudermos sempre dispor de um exame anterior, vai reduzir bastante a incidência desse tipo de erro. Da mesma forma, os falsos negativos mais comuns referem-se na observação de arcos costrais destruídos, à presença de metástases ósseas e, no nosso caso, de todas as malformações que podem ser encontradas nos ossos em torno ao pulmão, perda de pequenos pneumotóraxes apicais e falar de um aumento cardíaco que não existe. Quando você pede um exame, você tem sempre que pensar se você deu essas informações, se você tem ciência dessas informações e as passou ao radiologista. Qual é a história dessa doença, qual é a história pregressa dessa criança, qual a idade ou sexo, de alguma forma isso vai alterar sua conduta? Qual a sua suspeita clínica? Existe um exame anterior e você disponibilizou ele para avaliação? E se é um controle radiográfico, será que é realmente necessário? Crianças não são pequenos adultos e isso tem que ser lembrado a toda hora. Existe uma variação do aspecto radiográfico normal com a idade, o timo é uma frequente fonte de confusão, diferentes idades têm diferentes doenças com maior prevalência, há localizações especiais às quais devemos atentar e esperar cooperação do nosso paciente não é exatamente útil. Podemos comparar aqui 2 radiografias em diferentes faixas etárias, uma criança de 3 anos e uma criança de 12 anos. Todas duas absolutamente normais. E vocês veem a diferença no tamanho do mediastino e no grau de aeração pulmonar.
Sempre que você pega uma radiografia, a primeira coisa a ser avaliada é se há condições mínimas para uma boa avaliação. Está identificado, você sabe qual é a direita e a esquerda, você tem mais de uma incidência e você sabe de que forma essas incidências foram obtidas, se em AP, em PA, ortostase ou decúbito. O grau de inspiração está adequado? Existe rotação, assimetria, algum artefato que possa atrapalhar você? Usar duas incidências é sempre bom. No perfil, nós conseguimos avaliar melhor o mediastino, as bases pulmonares e obter uma melhor localização de lesões que tenham sido previamente identificadas na radiografia frontal. Já o AP em decúbito, que é a mais usada, tem algumas alterações. Podemos ter aumento da área cardíaca e da largura mediastinal apenas por conta da posição, é pior para avaliar derrames e pneumotórax. Uma incidência ou duas. Quando você pega uma radiografia dessas na pilha de radiografia, se você não tem dados sobre essa criança, você pode achar que ela está normal. No entanto, o perfil com facilidade ia mostrar a você que há uma atelectasia no lobo médio. E isso é um caso retirado da literatura de uma aspiração de corpo estranho. Não que um olhar mais atento não conseguisse perceber a diferença, a simetria na vascularização e na transparência do hemitórax direito em relação à esquerda. Mas o perfil torna tudo bem mais fácil. Outra dúvida frequente é essa: qual é o lado doente na verdade? O lado mais aerado ou o lado menos aerado? Essa é uma criança de 1 ano que apresentou um broncoespasmo súbito. Se nós fizermos incidências complementares como decúbito lateral com raios horizontais, que vai nos permitir ver que não houve esvaziamento pulmonar nesse lado mais aerado quando comprimido contra a mesa de exame, nós vamos conseguir raciocinar melhor. E qual seria o diagnóstico provável nesse caso? Asma? Pouco provável. Uma doença que afeta apenas um hemitórax. Corpo estranho é uma boa hipótese, até levando-se em conta ter sido uma afecção aguda e se tratar de uma criança de 1 ano. Enfisema lobar congênito, as doenças congênitas têm sempre que fazer parte do nosso diagnóstico diferencial. No entanto, como o próprio nome diz, enfisema lobar, e nós temos aqui todo o hemitórax afetado. Duplo arco aórtico, não seria essa a imagem esperada. Hipoplasia pulmonar, desde que eu tivesse admitido que o pulmão doente era o pulmão esquerdo menor, o que nós já descartamos. Portanto, na verdade, esse é mais um caso de aspiração de corpo estranho resolvido simplesmente com a radiografia simples do tórax. Quando você tem um pulmão hipertransparente com hipovascularização pulmonar, isso é sempre sugestivo de enfisema obstrutivo e esse sinal pode se aplicar tanto para a radiologia convencional como para a tomografia computadorizada. Mais uma vez, um caso similar, no entanto, numa criança mais velha, pouco provável que ela tenha aspirado um corpo estranho. Nesse caso, a tomografia foi de grande auxílio e nós vemos que a obstrução do brônquio fonte esquerdo se deve por uma volumosa linfonodomegalia onde há calcificações. E na nossa população, tuberculose é sempre uma causa a ser pensada. Então, temos aqui uma obstrução brônquica extrínseca por tuberculose. O que é importante, portanto, responder quando diante da radiografia? Existe uma hiperaeração generalizada? Você vê a simetria? Seja da transparência pulmonar, da vascularização ou do tamanho dos pulmões, é uma doença generalizada ou localizada. Com essas respostas, o seu trabalho vai ficar bem mais fácil. Por exemplo, onde há a doença? No lado A ou no lado B? Graças ao sinal da seta, que já nos mostra que existe uma opacidade retrocardíaca, todos nós tenderíamos a afirmar que a doença está no paciente B. No entanto, esta é uma mesma criança, apenas com diferentes graus de inspiração pulmonar, o que mostra que pouca inspiração pode nos levar a problemas. O que é considerado uma inspiração adequada? Um diafragma que se localiza entre o 6º e o 7º arcos costais, hiperaeração só se você obtiver nas duas incidências. Quando você tem inspiração insuficiente, existe um aumento falso da área cardíaca e das marcas broncovasculares, assim como o obscurecimento de anomalias nas bases pulmonares, como no exemplo que vimos anteriormente. Cardiomegalia ou condensação? Outra dúvida frequente. Uma área cardíaca que nos parece muito grande, mas que talvez esteja associada com alguma consolidação anexa. Lembrando então, mais uma vez, o índice cardiotorácico aumenta no decúbito e na incidência em AP. No recém-nascido ele deve ser sempre maior, o perfil é mais realista e ajuda a esclarecer esses falsos aumentos, a confusão com timo é frequente e a inspiração adequada é necessária. Timo.
Por mais que todos nós estejamos cientes de que o timo é uma fonte de confusão, as imagens podem ser muito caprichosas. Há uma variação ampla, desde o lactente até o adolescente. Sabemos que ele aumenta do nascimento à puberdade, que ele tem tamanho e forma variáveis e que ele pode diminuir em horas por conta da doença, assim como pode aumentar subitamente quando a criança se recupera. Vemos aqui nessa imagem a clássica imagem da vela de barco com suas ondulações que mostram que o timo é um órgão mole, maleável, que se adapta às estruturas em torno. Timo, mais uma vez. Esse é o caso de uma criança em que no pós-operatório de uma cirurgia cardíaca observou-se uma opacidade súbita aparecendo aqui no ápice do tórax, no mediastino superior. Cientes de todas essas informações que nós já temos, nós simplesmente colocamos um ultrassom para verificar se aquele tecido que aparecia ali tinha as características do tecido tímico. E sim, era o timo que tinha se recuperado. Mais uma vez, timo? Sim, timo. O ultrassom mostra um tecido adaptado ao contorno dos arcos costais, com textura similar. No entanto, essa criança acabou sendo submetida a uma tomografia desnecessária para constatar o que nós já sabíamos. Timo ainda? Dessa vez, atenção deve ser prestada. Existe um desvio da traqueia para a esquerda. Nós costumamos aceitar um pouco de desvio da traqueia para a direita na população pediátrica, mas não para a esquerda. Nesse caso, a tomografia foi bem indicada e o que nós tínhamos era realmente uma massa, um neuroblastoma que estava desviando essa traqueia. Revisão sistemática é uma coisa a que todos nós devemos nos habituar. Eu gosto muito desse quadrinho que mostra a diferença de um olhar treinado para um olhar não treinado quando se refere à avaliação de uma radiografia de tórax. O olhar não treinado tende a se fixar nas áreas centrais e em torno à lesão mais evidente. Já o olhar não treinado tem a capacidade de englobar todo o campo que está sendo visualizado, olhando então o coração, os ossos, as partes moles em torno e facilitando o diagnóstico. Temos aqui uma criança de 8 meses que chegou ao pronto-socorro com uma queixa de taquipneia. A inspeção rápida, os campos pleuropulmonares não nos parecem muito alterados. No entanto, durante a revisão sistemática, observamos que existem inúmeros calos nos arcos costais e, na verdade, estávamos diante de uma criança espancada, levada, obviamente, ao pronto-socorro por outra queixa. O estudo das linhas torácicas, a linha ázigos, a linha da veia cava, também facilita o diagnóstico. Aqui, por exemplo, nós vemos que na radiografia existe um deslocamento dessa linha que habitualmente não é vista de forma tão evidente. Quando nós partimos para a tomografia, vemos então que uma massa abdominal se insinua para o tórax através do mediastino. E é isso que nós estamos vendo, essa massa no mediastino. Quando nós queremos estudar as opacidades, nós precisamos ter noção da segmentação pulmonar. Por quê? Porque nós precisamos saber onde se projetam os lobos e segmentos quando afetados por processos inflamatórios e como é a retração deles nos processos atelectásicos. A consolidação tem um aspecto radiográfico de uma opacidade mal definida, com uma distribuição segmentar ou lobar, um aspecto de coalescência, uma rápida mudança ao longo do tempo, pode ter ainda uma distribuição em asa de borboleta e nós devemos procurar o broncograma aéreo de permeio, como nessa imagem. Pode ter ainda o aspecto de um nódulo acinar. Mais uma vez, uma consolidação, nesse caso, bombeando a cisura em direção inferior à conhecida pneumonia do lobo pesado. Já na telectasia, o que nós queremos buscar é a perda de volume. Serão sinais diretos, então, o deslocamento das fissuras, a aproximação dos vasos, a redução de volume e, obviamente, a opacidade. E sinais indiretos, a hiperinsuflação compensatória, o desvio do mediastino, elevação da cúpula diafragmática e a aproximação dos arcos costais. Portanto, opacidade que reduz de tamanho, que tem esse aspecto geométrico, é uma telectasia. Muitas vezes não é fácil distinguir se existe uma associação entre a consolidação e a telectasia. Mas nesse caso, em que a redução de volume foi tão evidente, a telectasia é um processo muito mais provável. Alguns sinais radiológicos ajudam. O sinal da silhueta é aquele sinal que nos mostra que quando você tem duas estruturas superpostas com a mesma densidade, elas tendem a apagar a linha de limite entre elas. Portanto, uma opacidade no lobo médio apaga esse contorno cardíaco direito, como nós vemos aqui. Uma opacidade na língula
apaga o contorno cardíaco esquerdo e as opacidades nas bases tendem a apagar o contorno diafragmático. Outro sinal que deve ser buscado é a perda do gradiente da coluna, muito útil para as opacidades retrocardíacas, que ficam um pouco difíceis de serem vistas às vezes na radiografia frontal. No entanto, do perfil, você percebe com facilidade que os corpos vertebrais são melhor visualizados aqui em cima do que embaixo, onde existe a superposição com essa opacidade. A infecção do trato respiratório na criança é a causa mais comum de doença e vai ser a indicação mais comum de imagem. E essa imagem é feita o quê? Para confirmar ou excluir uma pneumonia, embora a pneumonia seja um diagnóstico clínico, para ajudar a avaliar o prognóstico, para sugerir o agente infeccioso, excluir outras doenças e tentar avaliar a resposta terapêutica. Essa é a dúvida que todo pediatra enfrenta no seu dia a dia. Isso é uma infecção viral ou bacteriana? Porque isso muda completamente a conduta que você vai ter. Vejam que nesse processo, eu tenho um processo muito mais central, bilateral, com faixas de atelectasia. Já esse outro tem uma distribuição lobar, bem diferente desse. A interpretação da radiografia de tórax nas crianças deve levar em conta que a formação dos alvéolos continua ao longo da vida. Portanto, um recém-nato tem uma superfície alveolar muito menor do que um adulto. E essas vias aéreas têm uma resistência muito maior. Portanto, a infecção de vias aéreas em menores de 24 meses geralmente vai ser viral e vai ter um grande componente de aprisionamento aéreo. E a hiperinsuflação pode ser a sua única pista diagnóstica. A etiologia do processo é a inflamação e necrose, que causa o edema peribrônquico e a oclusão da via aérea, tanto por estreitamento pelo edema, quanto pela presença de debris na luz. É um processo, portanto, bilateral, simétrico, mais central, em que há um aumento das opacidades peribrônquicas, hiperinsuflação e onde você pode ter também atelectasias subsegmentares. Vemos aqui, portanto, o aspecto normal e o aspecto de um comprometimento intersticial da infecção viral característico. Mais uma vez, padrão viral bilateral, simétrico e central. Bilateral, simétrico e central. O aprisionamento de ar ocorre e vai promover colapsos de algumas partes desse parênquima, tanto pelo pequeno diâmetro da luz brônquica, porque a rede de colaterais é fraca, as vias aéreas ainda pouco desenvolvidas e há uma produção de muco abundante. Já o padrão bacteriano tende a ser mais unilateral, com uma distribuição segmentar ou lobar, onde você tem uma opacidade mal definida do espaço aéreo, mas com os broncogramas aéreos de permeio a essa opacidade. Uma mudança rápida, pode ter o formato do nódulo acinar, pode vir acompanhado de derrame pleural e ter ainda distribuição em asa de borboleta. Aqui nós vemos o aspecto da consolidação alveolar e sua rápida mudança. Aqui num processo mais na base pulmonar, onde nós vemos o aerobroncograma, e aqui num processo no lobo superior. E aqui o aspecto esperado na patologia, na consolidação e hepatização do parênquima. Lembrando ainda que nem toda consolidação é pneumonia, nós podemos ter os edemas agudos de pulmões, as síndromes de angústia respiratória, as hemorragias, as contusões pulmonares, as pneumonias lipoídicas. Na verdade, qualquer processo que ocupe o espaço alveolar é uma consolidação. Temos aqui o exemplo de uma imagem de ultrassom, em que nós vemos um parênquima completamente hepatizado com o aerobroncograma aqui presente. Uma situação muito específica da área pediátrica é essa. Aquela criança de 5 anos com dor torácica e febre, em que na radiografia feita 4 meses antes não tinha lesão alguma, mas que agora tem uma lesão nodular, extremamente assustadora. Será isso um tumor? Não. Trata-se de uma pneumonia redonda que, com 10 dias de tratamento, desaparece completamente. É uma infecção focal num brônquio segmentar que se espalha pelos poros de Kohn, é limitada pela pleura e tem uma evolução extremamente benigna. Se for uma criança maior de 8 anos, não pense numa evolução tão benigna e, se ele for imunodeficiente, pense na possibilidade de fungo. Portanto, achou uma normalidade? Procure outras. Faça o diagnóstico diferencial e trabalhe com a evolução esperada para a lesão. A resolução de uma pneumonia em termos radiográficos deve ocorrer em torno
de 2 a 4 semanas. Por outro lado, se houve demora ou falha terapêutica, procure se há outra lesão infectada em evolução, se há alguma complicação, tipo um derrame, uma coleção purulenta, se você tem um refluxo associado ou outras doenças sistêmicas. O ultrassom no derrame pleural é muito bom. Não tem radiação e é muito mais sensível do que a radiografia simples e a própria tomografia. Vejam aqui esse caso retirado da literatura, em que o derrame nos parece na tomografia um derrame extremamente homogêneo e que nós vemos um aspecto muito mais florido quando avaliado no ultrassom. Complicou e você quer uma tomografia para esclarecer? Não está pensando em doença de pequena via respiratória? Peça então uma tomografia de tórax com contraste venoso. Isso é fundamental se a hipótese é uma pneumonia necrotizante, assim como para avaliação de doenças congênitas. Até mesmo um simples exame contrastado pode ajudar no diagnóstico. Temos aqui o caso de uma opacidade retrocardíaca, em que no perfil identificamos um nível hidroaéreo numa criança que não tinha aspecto infeccioso agudo, um gole de bário, e observamos que, na verdade, o que temos é a herniação de uma estrutura digestiva para dentro do tórax. A faixa etária muda completamente o raciocínio. A neonatologia é outro mundo e os diagnósticos diferenciais completamente diferentes, mas não cabem nessa aula. Da mesma forma, as doenças congênitas têm que ser pensadas desde os bebês muito pequenos até os adultos. Algumas dessas só vão apresentar manifestações quando há complicações. Portanto, para uma boa interpretação radiológica do tórax pediátrico, sistematize sua avaliação. Lembre-se que radiografia de tórax não é só parênquima pulmonar. Sempre que possível, use as duas incidências, isso vai diminuir a perda de áreas anormais. Lembre de buscar as radiografias anteriores, isso vai ajudar. Não se contente com a mais evidente anomalia que você viu. Pense na fisiologia infantil. Observe sempre que possível muitas radiografias normais para se habituar à variação etária e aos graus de inspiração diferentes. E se achar que o padrão está inadequado, repita. Lembre-se que melhores exames e diagnósticos serão obtidos por uma conjugação do trabalho do pediatra, do técnico, de bons aparelhos e de um bom radiologista pediátrico. Nós, radiologistas pediátricos, sempre gostamos de discutir os casos. Lembre-se que humanização e controle do ambiente favorecem redução da radiação, redução da necessidade de sedação, redução da necessidade de repetição de exames. É um objetivo a ser alcançado em qualquer paciente, mas principalmente nos nossos pequenos pacientes. Muito obrigada.